Vamos falar da chuva, que como eu disse esses dias aqui, parece que ela já virou lenda, né? Ah, vem um volume mais forte de chuvas, por esses dias a gente espera e de repente cai aquele pouquinho de chuva sobre a cidade. Será que essa chuva vai vir mesmo? O que a gente pode esperar do tempo daqui pra frente, não só aqui na Grande São Paulo, mas em todo o nosso estado? Veja nesse VT. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, São Paulo registrou na sexta-feira da semana passada a maior temperatura da história da cidade. Os termômetros chegaram a 37,8 graus. Na marca anterior, que era de janeiro de 99, a marca máxima foi de 37 graus. Nos próximos dias, o ar seco deve ganhar força, o calor se intensificar e a umidade do ar diminuir, deixando perguntas no ar. Será que esse tempo que os paulistanos têm enfrentado é comum para essa época do ano? E o que esperar para o próximo verão? É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. O regime de chuva está realmente bem diferente do que a gente esperava para esse ano. E pelo jeito isso já vem desde o ano passado, né? A gente vai conversar para tentar entender melhor o que está acontecendo com o Marcelo Schneider, que é meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Obrigado, Regiane, tudo bem. A gente agradece a presença aqui mesmo porque está todo mundo se perguntando, né? Principalmente nas regiões da cidade, onde as pessoas abrem a torneira e não cai nenhuma gota de água. O que aconteceu já no ano passado que pode explicar essa falta de chuva ou de água esse ano? Então, essa falta de chuva que a gente está percebendo agora, e até algumas áreas que estão sem água, não só na capital, mas todo o estado de São Paulo, vem lá do verão passado. Porque o verão, como a gente sabe aqui em São Paulo, nesse todo o estado, é marcado por muitas chuvas e também calor. Só que o ano passado foi só calor, faltou chuva e então a evaporação foi muito grande. Os rios, os reservatórios perderam água rapidamente e aí quando chegou na época de seca, que normalmente faz no meio do ano, que é o inverno, faltou chuva. E aí, para gravar, as 2 últimas semanas foi daquele calorão terrível na cidade, veio calor intenso, temperaturas recordes, que a gente pode falar depois, e a umidade baixa. Então, muito calor e umidade baixa fez com que os reservatórios ficassem cada vez mais baixos. Secassem rapidamente, né? Agora, a gente teve não só um regime de chuvas atípico durante o verão passado, como também durante o inverno, que é historicamente uma estação mais seca, mas foi mais seca do que o normal também. Então, o problema, o que aconteceu de diferente? É normal fazer, às vezes, calor no inverno, aqui na região centro-oeste e sudeste do Brasil, só que esse ano foi muito anormal. Não teve frio intenso, as frentes frias ficaram lá no sul do país e as chuvas que normalmente acontecem, às vezes por frente frias, não ocorreram no estado. Eu fiz questão de mostrar esse primeiro mapa aqui, da importância da gente preservar a natureza, as florestas e economizar água. Mostra pra gente como é que funciona, como é que a água consegue chegar lá em cima e formar esse aqui é o ciclo hidrológico. Daí o grande problema é esse, quanto menos água tem, mais difícil fica a chuva. Então aqui vocês podem ver os oceanos, rios e lagos. Lá, que com o calor do sol, aquela vapor d'água ele sobe na atmosfera, provoca a formação de nuvens que depois vira chuva. Então, com menos floresta, e aí também outra coisa importante, mais desmatamento, menos floresta, tem menos umidade, menos vapor d'água nas plantas. Então, menos água, menos floresta, dificuldade em formar chuvas. E aí foi o que aconteceu. Esses últimos meses, desde o verão passado, além de ter chovido pouco, com o desmatamento da capital e da região metropolitana, se a gente comparar 70 anos atrás, ou 50 anos, havia muito mais floresta aqui na Mata Atlântica. Então essa é uma preocupação grande. Bom, São Paulo já não é considerada a terra da garoa há muito tempo, né? É verdade, justamente pelo desmatamento. Então são duas coisas que acontecem. Já faltou chuva em algumas épocas, porque, Regiane, às vezes é normal não ter chuva no inverno, como a gente comentou no início, mas o problema é que com o passar dos anos, a cidade está cada vez mais impermeabilizada. Vira um bolsão de calor. Exatamente. E isso impede a chegada da frente fria. Também impede. E forma aquela chamada ilha de calor. Então, por isso que o paulistano, quando vai para a rua, sente aquele calorão exagerado que não se tinha antigamente. Parece que a gente está dentro de uma panela de pressão, muitas vezes. E aí, quando a gente fala de crise de água, cantareira e tal, essa região mais avermelhada é exatamente entre sul de Minas e o estado de São Paulo. É onde foi a situação mais crítica de falta de chuvas. Então, essa área avermelhada... Que é justamente de onde vem a água do sistema Cantareira. Isso. Aquela região do sul de Minas ali, ela abastece cerca de 50% das águas que vêm para a capital paulista. E aquela região, tu vê o vermelhão no mapa, foi a região que mais faltou chuva nesses últimos meses. Esse mapa aqui é do ano passado para cá. São 12 meses. Então, tu percebe que aquela região toda... E aí não é só a capital São Paulo, também tem o interior de São Paulo, que a gente está vendo até briga, disputa por água. Toda a parte central e sul de Minas e algumas
alguma região lá do Mato Grosso. Certo. Gente, isso é muito preocupante. Eu também estava lendo um artigo de uma ambientalista do SOS Mata Atlântica e ela estava falando justamente que um dos grandes causadores dessa seca que a gente está vivendo agora é o desmatamento aceleradíssimo que a gente está enfrentando. As autoridades não estão combatendo, não estão fiscalizando da forma que deveria ser. Hoje a gente tem aí 79% da Mata Atlântica que desapareceu. Né? Então, a gente tem aí uma situação muito preocupante que eu não sei como ela poderia ser revertida, sendo que muitas das partes onde são leitos de rios se transformaram em pastagens, em plantações. Existe alguma forma da gente reverter esse quadro? Não, o ideal seria cada vez mais plantar árvores na cidade. No plano diretor da cidade também evitar que se construa toda a impermeabilização das calçadas, colocar pelo menos árvores, para quê? Para justamente ter aquela umidade disponível para provocar chuva. E outra coisa que a gente percebe, essa ilha de calor, ela acontece em praticamente toda a cidade, não ficou só uma questão do centro. A periferia, ao longo das décadas, foi ficando cada vez menos árvores, e o que era antigamente garoa, que vinha do mar, oceano, hoje praticamente inexiste na cidade. Chega aqui com uma brisa. E aí tem alguns mapas para dizer que o calor não foi só na capital São Paulo, mas em todo o país. Então, foi uma coisa um pouco mais ampla, mais geral. O que está mostrando esse mapa? Aqui é o índice de temperatura. Essas cores mais amareladas indicam que foi a temperatura acima do normal, esse calorão, nesses últimos meses. Aí depois tem um outro mapa que vem só corroborar o que a gente falou, da umidade do ar. No mapa seguinte, a gente pode perceber o quão seco foi nessas últimas semanas. Eu tenho um pouco de medo desses vermelhos no mapa, assim, ainda mais do jeito que a gente está. Adivinha que esse vermelho aqui é a umidade baixa. Vocês lembram da semana passada, quando São Paulo bateu os recordes de umidade baixa? 37 graus. E temperatura alta, 37 graus. Naquele dia de calor intenso, olha o mapa avermelhado aqui, quase esbranquiçado. Que medo, não tinha para onde fugir. Toda a área central do Brasil estava com uma espécie de tampão. Os ventos, eles vinham de cima para baixo da atmosfera, e quando isso acontece, fica aquela espécie de calor, um forno, e com aquela poluição no horizonte, aquela camada. E ela tem dois fatores. Ela impede que a frente fria venha do sul, então não teve frente fria chegando, aqueles temporais do sul horríveis lá, de granizo, vento, e nem o principal, a umidade que vem da Amazônia nessa época do ano. Mas isso a gente não pode culpar, entre aspas, a um fenômeno específico, como a gente teve alguns anos atrás. Por que o tempo tá louco? É o El Ninho, é o Laninha. Cada hora era um, né, que a gente podia dar um nome para eles e botar a culpa neles. Um dia eles vão passar e tudo vai voltar ao normal. O que preocupa nessa situação, eu acredito que seja isso, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, é que isso não é um fenômeno isolado. Isso é uma condição que está se estabelecendo por conta das transformações que nós, seres humanos, estamos causando no planeta. E são situações muito preocupantes, porque a gente fala aí de uma mudança grave no regime de chuvas e que está afetando a população já a curtíssimo prazo, está acontecendo isso hoje. A água está faltando nas torneiras de muita gente, não só aqui na cidade de São Paulo, mas em todo o estado. Eu até vi uma notícia muito preocupante hoje de manhã, que em Itu, na cidade de Itu, onde as torneiras já secaram, os caminhões-pipa estão saindo de casa, estão saindo da central, escoltados pela Guarda Civil Metropolitana, pela Guarda Civil da cidade. Por quê? Porque as pessoas estão saqueando os carros-pipa. Quer dizer, olha o que está acontecendo já com as pessoas, que já tem motivo de sobra para se preocupar com violência e outras coisas, agora se preocupando com essa guerra pela água. Quer dizer, o que já não está muito legal pode piorar se a gente não reverter essa situação. Então, a gente não pode culpar esse fenômeno que está acontecendo agora, toda essa situação, por um fenômeno específico, e sim por tudo que a gente está transformando no planeta. Seria uma soma de fatores. Muito se fala também no chamado aquecimento global, que a maioria dos cientistas acredita que realmente ele interfere nessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Mas nesse caso específico, a crise de água é acentuada pelo que a gente falou anteriormente, pelo esse desmatamento, não só da Mata Atlântica, mas também lá da Amazônia. Porque com a Amazônia desmatada, vem menos umidade para provocar chuva aqui na região. E esses calorões intensos, quando bate algum recorde de temperatura e umidade, é por causa daquela ilha de calor na cidade. Então, antigamente, a gente tem registros no Instituto Nacional de Meteorologia, de 50, 60 anos atrás, que marcava uma temperatura de 1 a 2 graus mais baixa do que a gente tem hoje. E é preocupante mesmo, porque a gente vê as últimas 10 temperaturas mais altas, desde quando a medição começou, 5 delas aconteceram este ano, em 2014. Que loucura. Agora, a pergunta que não quer calar, vai chover? Então, tem uma notícia mais ou menos e a outra notícia boa. A primeira notícia mais ou menos é nesse final de semana. Começar amanhã. Entre sexta e domingo tem nem chega a ser uma frente fria, vocês vão ver na TV uma frente fria e tal. São áreas de instabilidade que provocam chuva e vão chegar do sul do país para a região sudeste. Então, entre São Paulo e aí o que é o principal, na região do Cantareira, sul de Minas, a gente deve ter um pouco de chuva.
serão ainda as tradicionais chuvas de verão, principalmente no período da tarde. E o dia dos próximos, o dia melhor de chuva será o sábado, tá? Então dá para dizer assim que sábado tem uma chuva até boa em comparação com a da semana passada. Tá. Mas ainda não resolve nada, ela pelo menos nem de longe que a gente está precisando. E aí a notícia, assim, ainda antes da boa, né, uma notícia ruim é que de segunda a quarta-feira volta o calor, tá? E aí forma-se outro bloqueio, aquele que eu falei anteriormente, não tem chuva, a umidade desce, mas aí o que a gente também está torcendo, os últimos mapas de previsão mostram, quinta-feira que vem, dia 30 de outubro, até o próximo final de semana, então na outra semana, vem uma chuva bem mais volumosa. Tá. E essa chuva sim que pode ser a primeira, a chuva da primavera, que aí pode trazer uma melhoria boa lá para o reservatório. Vou marcar na agenda essa data, Pode 30 marcar. de outubro, por favor, só. Sim. Vamos lá, gente, vamos continuar torcendo, né, para que as coisas melhorem. E claro, a gente também tem que fazer a nossa parte, afinal de contas, a culpa, boa parte da culpa disso que está acontecendo é nossa, da população, do desmatamento, tudo que a gente está fazendo com a cidade, impermeabilizando tudo, como você falou. Marcelo Schneider, meteorologista do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, te agradeço demais pela presença aqui, para a gente tentar entender isso tudo. E te espero, claro, para a gente conversar sobre outros assuntos no futuro. Vou deixar o site também para qualquer consulta que você quiser fazer, www.inmet.gov.br. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até uma próxima, E tá? parabéns pelo aniversário de casamento. Obrigada.